Queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual, Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens, entradas de luz, RGE e Coprel, linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega, Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia, 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem Colbeck. No escritório a companhia é Colbeck. Uniformes com qualidade é Colbeck. Com design e exclusividade, Não importa a sua profissão, o visual não tem comparação. pra ser perfeito na apresentação, Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A liturgia de hoje nos convida a percorrer o caminho de Emaús. Os discípulos estavam abatidos e entristecidos pelo impacto da cruz. Porém, são surpreendidos pela companhia do Cristo ressuscitado, que conforta com a sua presença, anima com a sua palavra e alimenta com a Eucaristia. Renovados pela Páscoa de nosso Senhor, sejamos também nós as testemunhas do ressuscitado. Alegres na fé, pela sua presença, clamemos também nós. Fica conosco, Senhor, cantando. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou, Morte foi derrotada. Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, Honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu. honra e glória. As trevas foram vencidas. Cristo ressuscitou.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, que a presença amiga de Jesus Cristo, nosso irmão Salvador, e a força e a luz do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, irmãos e irmãs, nós estamos reunidos no nome do Senhor. Jesus vivo, ressuscitado, está no meio de nós, que nos congrega, que nos chama e nos envia em missão. É uma alegria muito grande poder mais uma vez, poder celebrar a Santa Missa com vocês, que essas bênçãos de Deus possam entrar na casa, no coração de cada um de vocês que nos acompanham. E vamos assim nos colocar diante do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, os nossos pecados, confiando sempre na divina misericórdia de Deus, nosso Pai. Arrependidos pelos nossos pecados, pelos nossos desvios, peçamos perdão a Deus, cantando. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, por termos preferido confiar em vossa fraqueza, sem saber que sois a fortaleza. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, por termos preferido recusar a vossa verdade, sem saber que ela é liberdade. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, por termos tantas vezes caminhado sem esperança, sem saber que sois a segurança. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Alegres na fé pela sua presença, clamemos, fica conosco, Senhor. Com isso queremos louvar e glorificar a Deus cantando. Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre ao Espírito de amor demos sempre glória, glória, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus,
espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Acolhamos a palavra. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das línguas da morte, das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousar na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho cantando. Com grande alegria, a Páscoa do Senhor surgiu para nós novo dia, cantemos seu louvor. Aleluia, cantemos com amor. Aleluia, cantemos seu louvor. Conosco vivo está, o dom para todos a sorte, a vida não morrerá. Aleluia, cantemos com amor. Aleluia, cantemos seu louvor. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús,
distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nós estamos no 3º domingo da Páscoa. Esse período que vai agora até o dia de Pentecostes, o período pascal, onde a igreja celebra, a ressurreição de Jesus. Vivo está Jesus presente da sua comunidade, dos seus discípulos. E os textos bíblicos que nós escutamos falam justamente deste fato, da ressurreição de Jesus. Cada domingo a gente escuta um texto diferente, e nesse 3º domingo nos é apresentada essa história dos discípulos de Emaús.
Então vamos comentar um pouquinho sobre este texto, sobre estas leituras. Primeiro, antes de tudo, mostra que é no domingo de Páscoa, quando ele diz, no primeiro dia da semana, e de manhã cedo, é verdade que as mulheres ouviram, então esses discípulos voltam para casa. Um povoado que diz, Emaús, 11 quilômetros. Daqui até ali, né? 11 quilômetros, e eles voltavam para casa tristes, acabrunhados, decepcionados. Um deles, aparece o nome, Cleofas, que a tradição diz que este é um membro da comunidade, é o irmão de José, esposo de Maria, então bem conhecido de Jesus. E outro discípulo não aparece o nome, deixando assim em aberto que este pode ser Vanderlei, pode ser Luiz, Paulo, o nome de cada um de vocês. É o discípulo que segue à procura de Jesus em momentos de alegria, também momentos de decepção. Estavam tristes por quê? Eles mesmos disseram, nós esperávamos que o Messias tinha chegado. O Messias já fora anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento, aquele que viria libertar o povo. No entanto, o povo criou uma expectativa que este Messias seria o libertador, o vencedor, ele destruiria os inimigos. E os rabis, os sacerdotes da época, os entendidos da lei, diziam que ele iria viver 1000 anos. Então, criou-se no imaginário popular aquela expectativa de alguém, um super-homem que viria libertá-los. E quando viram Jesus, e Jesus se autodefinia como o enviado do Pai, o Messias, o Cristo, em outras passagens acontece essa profissão de fé, tu és verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus, né? E agora, então, esses discípulos tinham essa expectativa, e quando a expectativa não é preenchida, outrora e hoje também, vem um sentimento de frustração, decepção. Eles, caminhando tristes para casa, pensaram assim, perdemos o nosso tempo. Não era o cara que nós pensávamos. E voltam para casa. E Jesus, usando uma pedagogia bem humana, bem inteligente, ele vai ao encontro desses dois que caminham e vai acompanhando e começa a puxar um assunto e quer saber o motivo desta tristeza toda. E eles começam a falar e dizem tudo isso que sabiam de Jesus, nós esperávamos, né? Assim por diante. Daí Jesus intervém dizendo palavras bem fortes, né? Como sois sem inteligências, como são lentos para entender tudo aquilo que a Escritura já vos falou. Essas palavras servem para nós também. Jesus que está dizendo para nós como nós somos sem inteligência, para não dizer uma palavra mais dura, né? Como nós somos lentos para entender. Já está explicado. Quantas vezes ele mesmo tinha dito que ele deveria sofrer? Ao menos 3 discursos, né, da sua morte. Ele já tinha falado antes, né, por 3 vezes, que ele deveria morrer. Até os discípulos eram contra essa ideia. Tu é louco? Uma vez até Jesus falou a Pedro, afasta de mim, Satanás. Tu pensas como homens e não como Deus. Enfim, já tinham sido avisados. E os discípulos voltam para casa, tristes. Eles erraram. A gente pode identificar ao menos 3 erros básicos que esses discípulos cometeram. 3 erros que também nós cometemos nos dias de hoje. O primeiro erro justamente foi que eles, diante de uma situação triste, eles abandonaram a comunidade. A comunidade, a igreja, né? Os discípulos, eles abandonaram. Deixaram os outros em Jerusalém e eles começaram uma carreira só. Estes 2 tiveram a sorte de encontrar Jesus. Mas muitos nossos hoje, quanta gente que vocês conhecem e eu conheço, que simplesmente abandonaram a igreja. Não se reúnem mais na comunidade, não rezam juntos, não
participam juntos. Eu rezo quando quero, eu faço o que eu quero e assim por diante. Então, o primeiro pecado desses discípulos, e por fazer assim, estavam tristes. Esse que é o problema. A carreira solo não traz alegria, traz frustração, traz decepção. E o que Jesus vai fazer? Vai resgatá-los de volta para a comunidade. Nem precisou dizer, eles entenderam no final que a alegria é estar na comunidade. Então, a primeira coisa, esses discípulos, eles decidem por uma carreira a solo. Então, todo cristão hoje também, que quer viver a sua fé sozinho, eu rezo do meu jeito, eu não preciso de igreja, de papa, eu não preciso de sacramento, eu rezo todo dia para Deus, eu passo na frente da imagem e faço da cruz, eu faço isso, eu dou 5 centavos. Quanta gente que eu escuto todos os dias que falam, eu não conheço o padre, mas eu sou muito temente a Deus, sou muito católico, sou muito... Muito o quê? Muito o quê? Se você não faz aquilo que Jesus pediu. Se tu não faz aquilo que Jesus pediu, você vai dizer que é amigo de que jeito? Eu amo muito a minha mulher, mas eu faço tudo o que ela não quer que eu faça. Então, que amor é esse? Né? O amor justamente está na obediência. Então, Jesus pediu, Jesus deixou este mandamento. Enfim, a parte desse probleminha aí, tem o segundo erro que ele fez. Eles fizeram, né? É verdade que algumas mulheres falaram que ele tinha ressuscitado, que ele não estava mais no túmulo, né? Tem um comentário, mas mesmo assim nós vamos embora. Mas como? Se existem evidências antes de ir embora, vai verificar se é verdade. Quantas vezes as pessoas também na nossa comunidade, me disseram que o Papa falou isso, me disseram que, não sei o que, o padre fez, pum, vai embora. Perdeu o Playboy, você está saindo, você que está perdendo. Vai resolver o problema, não fuja do problema. Não sejamos avestruzes que diante de uma fofoca, de uma dificuldade, do mal entendido, colocamos a cabeça no buraco e fugimos. Esses discípulos viram, mas fugiram. Quem foge, quem escapa, quem não enfrenta o problema, quem foge da cruz, não encontra alegria grande, ganha a frustração. Então, esses discípulos fogem. O terceiro pecado deles é que eles estavam convencidos, eram rígidos. É assim. Não se davam conta, não se questionavam, mas pode ser que Deus, o Messias que Deus vai prometer, seja diferente. Não, mas é assim. Mas quem é que disse que era assim? Também isso. Quantas pessoas que dizem, mas tem que ser assim. Mas quem é que disse que é assim? São tão certos de si, né? Tem pessoas, ainda hoje, eles também eram assim, né? Não, mas Jesus tinha que ser de 1000 anos, tinha que ser assim, ele tinha que lutar, mas aonde que está escrito? Mas quem falou que tem que lutar? Os profetas disseram que ele viria salvar. Nunca disse que ele ia voltar com armas. Ele ia destruir o pecado. Esse ele falou. Nunca disse que ia destruir com uma bomba ou com uma espingarda. Então, a imaginação popular vai criando coisas humanas que não são divinas. E quando Deus quer se manifestar, nós somos incapazes de acreditar. Quem é que disse para nós que quem reza não vai ficar doente? Eu não vou mais na missa, rezei e a minha mãe ficou doente. Que adianta eu pagar dízimo? Sempre paguei dízimo na igreja, batizei meus filhos, agora meu pai morreu. Mas quem é que disse que o pai não vai morrer, meu jacaré? Mas é claro que vai. Então, o que adianta rezar? Agora eu rezei e fiz uma promessa e o meu candidato perdeu, o meu time foi desclassificado. Mas daí, quem é que disse que rezando o teu time vai ficar campeão? Se fosse verdade, ia ter 20 campeões do campeonato nacional. Evidente que não é isso. Mas eu estou comemorando. Entende? Quanta gente hoje pensa assim. E o bom de tudo, graças a Deus, né? O Evangelho nos mostra que mesmo assim, cabeça dura, Jesus, falta de inteligência. Eu ia falar uma outra palavra, mas como está sempre na televisão, não posso falar. Pois é, então, Jesus mesmo assim,
não abandona. Ele caminha junto com muita paciência. Tá bom, meu filhinho. O papai já ensinou, já mostrou, já desenhou, mas não entendeu. Então vamos de novo, vamos recapitular. Daí Jesus começa explicando lá do Moisés, pelos profetas, bibibi, desenha com calma. Deus, pois é. E chega no povoado e Jesus faz de conta que ele vai continuar a viagem. Daí, não, espera, fica conosco, Senhor. Já é tarde. Então esse é o slogan da missa de hoje. Né? Ficai conosco, Senhor. Eles sentiram no coração a beleza, a força daquele homem que falava. Ainda naquele momento, eles não sabiam que era Jesus. E Jesus aceitou o convite. Foram jantar, né? Sentar na mesa e, ao partir do pão, né? Jesus, que era o convidado, ele assumiu o protagonismo. Seria o contrário, seria o dono da casa que iria partir o pão, né? Mas Jesus, né, partindo o pão, e dá a própria alusão da Eucaristia. Ele entrou na procissão de entrada, falaram o tempo inteiro sobre a Bíblia, a liturgia da palavra, e ao partir do pão, eles o reconheceram. Então, é na missa, né, onde tem a palavra de Deus, onde tem a partilha do pão, isto é meu corpo, é meu sangue. É nesse momento que as pessoas reconhecem a presença de Deus vivo no meio de nós. E a consequência justamente é essa. O caminho inverso do que eles estavam fazendo. Eles iam de lá para cá, após a Eucaristia, o reconhecimento de Jesus, eles caminharam de lá para cá, voltaram. Antes fugiram da comunidade, depois voltaram para a comunidade. Antes estavam tristes, acabrunhados, agora voltam felizes. Depois de 11 quilômetros de caminhada, voltaram mais 11 felizes. Não tem cansaço que desanima alguém que encontra o Senhor. Então essa é a beleza do Cristo ressuscitado. E quando a gente partilha a palavra de Deus, nos dá essa alegria, essa energia. E se não nos dá, é porque nós não estamos entendendo a palavra. Então vamos, mais uma vez, renovar a nossa fé. Dizer, Senhor, eu creio em tudo isso que nós ouvimos. No entanto, ainda eu sinto que a minha fé é fraca, porque ainda estou desanimado. Ainda estou caminhando sozinho. Ainda eu acho que eu sou Deus. A gente vê por aí pessoas que dizem o que o Papa deve fazer. O Papa falou errado. O Bispo falou errado. Quem é você para... Entende? Tem gente que acha que é maior do que o Papa, maior do que Deus. Então isso aí, tudo é fruto de uma compreensão equivocada da fé. Então sabem teorias, mas não sabem a prática. É a prática que Jesus nos ensinou, não é conhecimentos teóricos, mas é o amor vivido com aqueles que mais precisam. Na caridade que transforma a tristeza em felicidade, a morte em vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo escutado a palavra que faz arder o coração, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, dizendo: escutai, Senhor, nossa prece confiante. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam promotores da comunhão, da participação e da missão na Igreja. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos missionários e missionárias, para que sejam sustentados na fé e recebam apoio material e espiritual
das comunidades cristãs. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos catequistas, para que, anunciando a palavra de Deus, testemunhem a alegria da fé. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos desempregados e por todos os que se encontram abatidos, para que tenham sua esperança renovada. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Também recordamos todas as preces, as intenções de você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, tende piedade de nós e acolhei os pedidos que vos fazemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Junto ao pão e o vinho, queremos ofertar a vida, ofertar a semana vindoura, cantando. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a excelência de ser a partilha dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos ao Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Rodolfo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos parentes, amigos falecidos e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento, preparar o nosso coração para receber esse Cristo Eucarístico. Você que está nos acompanhando, receba de forma espiritual para que a sua vida seja plena. Cantando. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, é o Rei vencedor. O céu e a terra lhes cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar, irmão, nesta festa da ressurreição. A terra do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro reino do amor. Aleluia, aleluia. É o dia da graça, a Páscoa da vida, venceu a aliança por Deus garantida. Aleluia, aleluia. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Ó, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tudo na vida só tem sentido quando o nosso caminho é percorrido com a presença de Deus. Por isso, peçamos, fica conosco, Senhor. Desolados andavam dois pelo caminho e falavam da cruz, da morte e da paixão. Mergulhados na solidão de não ter mais seu Senhor. Que estrada tão difícil se apresentava para trilhar. Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai. Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz. Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai. Fica conosco, meu Senhor,
se põe a andar com eles. Não reconhece nem sabe ao certo de onde vem. E a pergunta que ele faz o surpreende ainda mais. Você é o único estrangeiro. Queremos agradecer às empresas que nos apoiam nesta celebração de fé. Sinal Comunicação Visual, Colbeck Uniformes Profissionais, Grill Hall Panorâmico, comemore suas conquistas aqui. Panceira, tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens, sempre nova, máquinas e implementos agrícolas. A elas, o nosso muito obrigada. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Panceira, material elétrico, hidráulico e ferragens. Entradas de luz, RGE e Coprel. Linha completa de iluminação e hidráulica, com serviço de teleentrega. Avenida Presidente Vargas, 3171, bairro São Cristóvão. Panceira, solução para o seu dia a dia. 3315-1050. Grill Hall Panorâmico. Há mais de 30 anos servindo o tradicional churrasco gaúcho. Conta agora com um novo menu à la carte, com deliciosos e selecionados cortes de carne. Ao meio-dia, serve um variado buffet livre com comidas quentes, saladas e grill de carnes. Você também pode pedir o tradicional churrasco, acompanhamentos e marmitas do dia para saborear em casa pelo Grill Hall Take Out. Grill Hall Panorâmico. Tradição em servir bem. Colbeck. O seu dia tem estilo, tem. Colbeck. No escritório a companhia é. Colbeck. Uniformes com qualidade é. Colbeck. Com design e exclusividade. Não importa a sua profissão. O visual não tem comparação. Pra ser perfeito na apresentação. Colbeck é a solução. Colbeck Uniformes Profissionais, a sua marca com estilo.